Mas eu, Nakayasuba Nagasui, Alamandaravasé, começo a tratar deste lugar. É do meu jeito, Nakandokodoyasa. É da minha maneira. É da minha direção. É como quero, Nakadayasuda Kaimasa. Posicione a igreja, Nakadarabasaba Dokodoyasi. Anaya toda e Kayasui. Posicione na minha presença. Preciso de soldados posicionados. Soldados posicionados, porque porque quando o vento soprar, pode chacoalhar, mas não vai cair. Mas aquele que não estiver posicionado cairá. Na Mas não quero que nenhum dos meus caiam. Por isso, Decalabassuri canta Labrassuri. Eis que digo que sopra o vento, Ranabassuri cai. Alamanjou Decalamassuri canta Labrassuri. Alamandarácia, porque escrevi uma nova história para este lugar. Começo eu uma nova história neste lugar. Decalabassuri, Decalamandarácia. Oh, Decalatuia, Catayamana Caiaçou. Anai, Cantoiaçu e Decai. Eu digo, marchem, Chotorobandarabasuri, Canarabassúria. Porque sou Deus que abre o mar vermelho. Oh, Dedede, Mandarabassúria. Sou Deus que rado, que nimicatuiaçá, coloco de pé. Oh, de Canaiaçu, Nakaiaçu. Oh, Nakaiaçu, sou Deus que coloca Golias por terra, Tocodoiaçá. Canaiaçu, Iranaiaçu. É tempo de conserto, Nakaiaçu, Canaiaçu. É tempo de mudança, Nakanahaçu, Managasté. É tempo de atitude, Nakaiaçu, Managassu, Cantanabasté. Oh, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, nós queremos fazer o melhor para Ti, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Senhor, nos purifica, Pai, de todo o pecado, Jesus querido. Ó Deus, que nós possamos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, pela Tua palavra que é poderosa. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, envia as anjos neste lugar, Senhor. Vai guerreando pelo Teu povo, ó Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja, Jesus querido. Senhor, nos limpa cada dia, nos transforma, ó Pai. Deus, tem de misericórdia de nós, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego as ofertas, os dízimos nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Jesus querido, pelo Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor querido, por cada vida que está aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus querido, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar se levantando. Assim que a salva for passando, a igreja vai ficando de pé. Yeah.
abra teu coração neste momento e peça para que o Espírito de Deus ele fale com você de forma clara, que ele venha te desafiar nesta noite de uma forma particular, para que você saia daqui diferente de como você entrou, para que você saia daqui com algo profundo da parte de Deus, que o teu coração ele seja marcado pela presença, pelo mover, pelo Espírito de Deus, e essa marca ela permaneça na tua vida todos os dias. Pai amado, te louvamos, te glorificamos. Neste momento pedimos para que o teu Espírito tenha toda a liberdade de ministrar, de falar aos corações, de nos desafiar. Neste momento que o Senhor tenha toda a liberdade. Ministra, fala, glorifica o teu nome, que todas as cadeias, que todo impedimento, que tudo aquilo que não provenha do Senhor já está repreendido em nome de Jesus. Neste momento que o teu Espírito tenha liberdade de ministrar, em teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, e amém. Amém. Podemos assentar? Nesta noite eu gostaria de compartilhar algo que primeiramente Deus tem falado ao meu coração. O desafio primeiro é para quem está aqui pregando. E o desafio desta noite que Deus faz a mim e faz à igreja é como nós podemos testemunhar um evangelho de poder. Como nós podemos testemunhar no nosso dia a dia um evangelho de poder. Um evangelho em que as pessoas que ouvirem deste testemunho, as pessoas, os ouvintes pelos quais forem ministrados através das nossas vidas e ouvirem esse testemunho, esse desafio, serão impactadas não somente pelas nossas palavras, pela nossa eloquência, pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, mas principalmente vão ser impactadas, vão ser desafiadas pelo poder de Deus que habita nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém? Amém? Eu vejo aqui vários adolescentes aqui, e eu louvo a Deus, como Deus os tem levantado para buscar ao Senhor. Lá nesse congresso ouvi muitos testemunhos de jovens adolescentes que se converteram há 1 mês, 2 meses e orando por pessoas sendo curadas, orando por pessoas sendo libertas, orando por pessoas. Teve um testemunho de uma jovem de 15 anos que contou o testemunho que Deus levou ela a orar por uma pessoa que havia falecido, tinha morrido, já estava levando para o IML, e Deus usou ela e ela orou e aquela pessoa ressuscitou. Testemunhos assim que não são extraordinários diante daquilo que a palavra de Deus nos declara. A palavra de Deus nos declara que os homens que viriam depois do Senhor Jesus fariam coisas menores que Jesus fez. Não? Fariam coisas maiores que Jesus fez. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou. E essa promessa não é somente para os pastores e para os líderes da igreja. Essa promessa é para quem tem Jesus no coração. Amém? É para adolescentes, para jovens, adultos, para pessoas de mais idade. Essa promessa é para todos, é para a igreja do Senhor. E nós precisamos entender que nós fomos chamados com esse propósito, com esse objetivo. Muitas vezes nós nos contentamos e nos conformamos em vir somente para a igreja e sermos abençoados. Hoje Deus falou comigo, hoje Deus bradou forte no meu coração, hoje eu senti a presença de Deus, eu louvei ao Senhor, o louvor hoje foi tremendo, a palavra também foi tremenda. E aí você sai
semana inteira guardando no teu coração aquilo que você recebeu do Senhor. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes no nosso dia a dia, no serviço, seja na escola, na família, aquilo que nós recebemos do Senhor no domingo, no culto, nós retemos para nós mesmos. E muitas vezes temos dificuldade de manifestar a glória de Deus, o poder de Deus que nós recebemos. Muitas vezes por medo, por vergonha, muitas vezes porque ficamos acuados. Mas a palavra de Deus, ela nos dá esse desafio de nós sermos bênção para o Senhor dentro da igreja e fora da igreja. Amém, igreja? Amém. Lá fora é que nós precisamos manifestar verdadeiramente o poder de Deus através das nossas vidas, para que dessa maneira as pessoas elas sejam impactadas, elas tenham vontade, desejo de vir para a igreja, como essa moça que foi ministrada. Eu preciso ir à igreja. Quando você estiver testemunhando de Deus para alguém da tua família, para um colega de escola, para um colega de serviço, o teu testemunho do Senhor, do Evangelho, tem que ser tão poderoso, tão forte, através da tua vida, que aquele que receber essa mensagem, esse desafio, ele sinta vontade, desejo de vir para a igreja, de vir para a célula. Não, eu quero ir lá. Tem algo diferente na tua vida. E muitas vezes nós acabamos nos conformando com o Evangelho somente de domingo, de quarta-feira. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 ao 10. Está no ponto aí, o telão? 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ficar de pé? O apóstolo Paulo, ele manda essa carta aos Tessalonicenses. E vamos ver qual que é a reação do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus
que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos aceitar. A palavra de Deus, que foi liberada através da vida do apóstolo Paulo, não era palavra somente de conhecimento. E Paulo era um homem letrado, era um homem culto, era um homem que tinha PhD hoje em dia, que conhecia a fundo a matéria, a Bíblia. Ele conhecia a fundo, conhecia a lei judaica. Era um homem que tinha muito conhecimento. Mas quando ele esteve em Tessalônica e começou a pregar, a testemunhar do Evangelho, ele mesmo declara aqui na sua carta aos Tessalonicenses, que o Evangelho que ele pregou não foram somente de palavras, não somente de palavras de conhecimento, de persuasão, mas foi também pregado através do poder do Espírito Santo. E isso é que fez a diferença na vida daquelas pessoas. Os Tessalonicenses eram pessoas que adoravam a ídolos, como na época havia muitas seitas, havia muitos cultos a ídolos. É como se hoje nós pregássemos dentro de um terreiro de Umbanda, onde que lá eles têm vários guias que eles reverenciam, que eles prestam o culto, e você chega num terreiro de Umbanda, de Candomblé, e você começa a pregar a palavra de Deus, não somente no conhecimento, na letra, mas você começa a pregar no poder do Espírito de Deus. E aquelas pessoas são impactadas, elas reconhecem, não pela sua eloquência, não pela sua dialética, mas por aquilo que o Espírito de Deus está ministrando, está falando ao coração deles. E na hora, eles têm essa convicção e se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Eu já tive experiências que quando, há muito tempo atrás, nós íamos, a primeira igreja batista de Santo André, nós íamos no final do ano, lá para Santos, onde que tinha o aglomerado de vários terreiros de Umbanda, onde eles faziam os despachos, e nós tínhamos este projeto, estávamos evangelizando os umbandistas, e nós íamos com outras igrejas, e lá nós entrávamos dentro, conforme Deus nos direcionava, dentro dos terreiros, onde que eles estavam fazendo os trabalhos deles, né? E dirigidos logicamente por Deus. Você não pode entrar assim de qualquer jeito, você tem que ser convidado para entrar, e aí Deus ele começa a te dar estratégia, e você começa a testemunhar, e você começa a ministrar, e pai de santo, mãe de santo, filha de santo se convertem ao Senhor Jesus Cristo, não por que você pregou no seu conhecimento, mas porque o poder de Deus que habita em você através do Espírito Santo foi liberado e tocou, convenceu, trouxe convicção ao coração daquelas pessoas e elas se converteram. Amém, igreja? E dessa forma, teve um terreiro que a mãe de santo, ela pegou e fechou as portas do terreiro. Ela se converteu e ela falou: a partir de agora eu vou abrir esse lugar, esse ponto que era de terreiro, eu vou abrir para que dessa maneira aqui nasça uma igreja do Senhor. E lá nós começamos um trabalho, uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso aconteceu não pela força humana, não pela capacidade humana, mas tudo isso aconteceu pela manifestação do poder de Deus através da vida daqueles que se colocam diante do Senhor, daqueles que ousam permitir que o Espírito de Deus ele flua através das suas vidas. E por isso nós vemos muitas vezes testemunhos de pessoas que são novas convertidas, muitas não conhecem a palavra de Deus a fundo, mas elas permitem que o Espírito de Deus ele flua através de suas vidas, e testemunham no poder de Deus, e vidas se convertem, vidas se rendem aos pés do Senhor.
Amém, igreja? Isso é para mim, isso é para você. Aonde nós estivermos, a pregação do Evangelho ela tem que vir com a manifestação dos sinais. É necessário que a manifestação dos sinais eles acompanhem a pregação do Evangelho, conforme aquilo que Deus estiver dirigindo naquele momento. Se é para orar para que a pessoa seja curada, se é para orar por causa de uma depressão, que a pessoa está querendo se suicidar, seja qual for a necessidade, tem que haver uma intervenção poderosa de Deus através da pregação e do testemunho do Evangelho. É necessário, para que desta maneira aquela pessoa ela seja impactada. Eu lembro que o pastor Eduardo deu um testemunho aqui um dia, de como que Deus o usou naquela situação, e Deus dirigiu ele para estar indo naquele lugar, e havia aquela mulher com a criança, né, e estava sem comer, e são essas coisas, esse discernimento que Deus, Ele procura usar as nossas vidas, mas não uma vez só. Ele quer fazer isso no dia a dia nas nossas vidas. Com quem você trabalha, com quem você estuda, Ele quer manifestar o seu poder, a sua graça, a sua unção, para que desta maneira você seja um instrumento de Deus, um instrumento de poder. A palavra de Deus, ela diz que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela precisa atingir os nossos ouvintes de uma forma completa. Ela precisa atingir o corpo do nosso ouvinte, físico, ela precisa atingir a alma do nosso ouvinte, e ela precisa atingir o espírito do nosso ouvinte. Corpo, alma e espírito. Nós somos seres que somos formados por um corpo físico, existem necessidades físicas, por uma alma, existem necessidades de alma e por um espírito. E quando a pregação do Evangelho ela é ministrada, ela é liberada, ela tem que atingir esses três aspectos na vida do ser humano. No corpo, ela tem que vir com cura. Se aquela pessoa que está ouvindo você testemunhar, ela precisa de uma cura, a manifestação do poder de Deus tem que vir em função dessa necessidade. Você tem que orar com autoridade e repreender aquela enfermidade, para que desta maneira Deus seja glorificado. Se ele tem um problema de alma, tem um problema de opressão, de depressão, de angústia, seja qual for o problema que ele tem de alma, você precisa ser a solução através do Evangelho na vida daquela pessoa. Se ela precisa de salvação e de libertação, também. Então a mensagem do Evangelho, ela toca nesses três aspectos na vida da pessoa, do ser humano, no corpo, na alma e no espírito. E nós precisamos ter isso em mente. Muitas vezes você está pregando o Evangelho, você está testemunhando, dando o seu testemunho, e a pessoa ela precisa de uma cura. E você precisa estar pronto, Deus. Não como Isaías: Senhor, envia-me a mim, estou aqui. Nós já fomos enviados. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E se há necessidade de cura, você vai lá, vai orar, vai repreender, no nome do Senhor Jesus, porque existe promessa da palavra de Deus, e aquela enfermidade vai ser repreendida, a pessoa vai ser curada, a manifestação dos sinais vão te acompanhar, e Deus vai ser glorificado, e aquela pessoa, ela vai querer, não, eu quero algo, o que você está pregando para mim é verdadeiro, é real, o Deus que você prega é real, é verdadeiro, eu quero mais desse Deus, eu quero conhecer melhor esse Deus. E desta maneira as pessoas elas são atraídas, desta maneira as pessoas são tocadas. E foi assim que a igreja primitiva ela começou. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, e diz lá o texto em Atos que sinais e maravilhas aconteciam através da vida dos apóstolos. E Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, quando a pregação do Evangelho ela vem com a manifestação do poder de Deus, tudo fica mais fácil. Não precisa você tentar convencer a pessoa. É Deus fluindo através da tua vida, é Deus manifestando o seu poder através da sua vida.
E Ele, logicamente, é que vai ser glorificado. É Ele que vai ser exaltado. Talvez você não tenha dom de cura, você talvez nunca teve uma experiência de libertação, de orar por um endemoniado. Mas Deus, Ele te chamou, se houver uma necessidade, e Ele já te deu esta autoridade para você chegar, orar, repreender, expulsar no nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, igreja? Amém. Muitas vezes a gente fala isso, os adolescentes estão aqui olhando para mim, muitas vezes até com medo. Será que eu vou ter que pegar um endemoniado? Como que vai ser a coisa? Ou a igreja, muitas vezes, a maioria da igreja não tem a oportunidade de ministrar uma libertação. Muitas nem sabem como fazer, mas não precisa saber. É só deixar Deus te usar. Amém, igreja? O que acontece? Eu lembro, o Moacir ele vai lembrar, lá na primeira, a gente escutava coisas assim. Caiu uma pessoa endemoniada, 2 horas da madrugada, ligavam lá para a igreja, para o pastor Edson, vem para cá, vem orar para o endemoniado. Aí o que o pastor Edson falava? Você tem Jesus no coração? Tenho. Então vai lá, ora você. Repreende você. Porque Deus ele já te deu autoridade. Amém. Amém, igreja? Amém. Deus já te deu autoridade. Então muitas vezes não precisa você saber muito, não precisa você fazer uma escola de teologia, não precisa você ser formado, não precisa ser você pastor ou líder. A partir do momento que você tem Jesus no teu coração, a autoridade está no nome de Jesus. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. O que vai acontecer quando você estiver na tua célula e acontecer de uma manifestação lá? Você tem que estar pronto. A autoridade de Deus ele já te deu. Não vai chamar o pastor Moacir, ou então o pastor Adalberto, os pastores aqui da igreja. Vocês têm autoridade de repreender, de orar, de expulsar, de ministrar cura. Que Deus nos chamou para isso. Nós precisamos sair daquela visão de que o pastor faz tudo. Não é, Moisés? O pastor ele faz tudo. Tem que fazer tudo. Tem que orar, tem que pular, tem que repreender o diabo. E a gente só fica na igreja de braço cruzado. Só bênção. Só bênção. Só quero bênção. Mas a palavra de Deus ela nos declara que melhor é dar do que receber. É muito bom você estar aqui, recebendo de Deus, sendo ministrado por Deus, sendo edificado, fortalecido. Mas também, Deus te chamou para você ser luz do mundo, para você ser sal da terra. No seu dia a dia, durante a semana, você tem que ser uma bênção na tua família, no teu serviço, na escola. Isso é evangelho, isto é cristianismo. Se nós vivemos um cristianismo dentro de 4 paredes, isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Por mais que Deus ele esteja se manifestando na igreja, com poder, com unção, com autoridade, se você ficar somente contente com esse tipo de vida cristã, eu vou no domingo, Deus fala, Deus abençoa, e durante a semana não acontece nada, você precisa mudar. Tem que haver uma mudança de mentalidade na tua vida, do que é o cristianismo, do que é o evangelho do Senhor Jesus. Precisamos manifestar esse evangelho no dia a dia. A pregação do evangelho ela não se limitava somente em palavras de testemunho, mas era revestida de poder, logo revestido do poder do Espírito Santo, e desta maneira produzia a palavra rema na vida dos ouvintes, manifestando cura, salvação, libertação. O poder, ele confere unção, ele confere autoridade, ele confere capacitação na vida de quem está testemunhando. Nós possuímos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E esse tipo de evangelho, ele pode ser real na minha vida e na tua vida, fora da igreja, onde nós estivermos. Ele pode ser real. Basta
você tomar uma decisão: Senhor, está aqui a minha vida, eu quero ser usado pelo Senhor, aonde eu estiver. Nós vemos algumas manifestações do poder de Deus, lá em Atos 3, do versículo 1 a 10, nós vemos que Pedro, quando ele estava subindo com João até o templo para orar, a hora nona, havia um mendigo lá, havia um paralítico lá, um coxo de nascença, estava pedindo esmola. E aí Pedro olha, fita os olhos naquele mendigo, naquele coxo paralítico, e aí o mendigo ele está esperando, vou receber agora uma oferta, ele vai me dar uma moeda. Mas o que a palavra de Deus nos declara? Pedro ele faz a declaração: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém, igreja? O que Pedro tinha? Pedro tinha autoridade, tinha a unção do Senhor na sua vida. Amém? Todos nós temos essa autoridade. Todos nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos somente permitir que Deus flua através de nós. Outro momento, quando Pedro passava, trazia os enfermos para que somente a sombra de Pedro, por onde passasse por cima dos enfermos, e os enfermos eram curados. Outro momento em que o apóstolo Paulo, eles pegavam os lenços e as vestimentas, os aventais do apóstolo Paulo, e levavam e colocavam em cima dos doentes, e os doentes eram curados, eram libertos. Agora eu me pergunto, será que isso era somente para aquele tempo, igreja? Era somente para aquele tempo? É para hoje também? É para a minha vida? É para a tua vida? Então precisamos desejar, precisamos querer que esse Evangelho seja real nas nossas vidas, no dia a dia. Eu quero ter experiência, Deus. Você tem que dizer isso para o Senhor: Deus, usa a minha vida. Olha, eu não conheço muito a palavra, tenho pouco conhecimento, sou novo convertido. Ó Deus, eu nunca tive experiência de orar por uma pessoa, mas Deus, está aqui a minha vida. Eu quero ser bênção para o Senhor. Eu quero ser instrumento de bênção nas tuas mãos, para que desta maneira convicção seja gerada no coração daqueles que são ministrados através das nossas vidas. Vocês sabiam que eu só estou aqui hoje pregando porque um dia alguém pregou a palavra de Deus para mim, não somente com palavras, não somente citando versículos da palavra de Deus, como muitos fizeram, pregando para mim, testemunhando para mim, mas houve um dia em que alguém não somente pregou a palavra escrita, mas pregou no poder do Espírito Santo. E isso fez diferença na minha vida. Isso fez diferença na minha vida. Cada vez que ele pregava, Deus tocava, quebrava cadeias no meu coração, cadeias na minha mente. Deus ia trabalhando, procurava fugir. Eu já dei um testemunho aqui. Essa pessoa é o pastor Adalberto. Ele é meu pai da fé. Foi ele que falou de Jesus para mim. E nós éramos jovens, tínhamos 19, 20 anos. E ele pregou com uma unção, com uma autoridade de Deus na minha vida durante quase 2 meses, testemunhando do poder de Deus, do mover de Deus. E louvado seja o Senhor, porque ele conhecia a minha palavra, porque eu entrava com umas perguntas para ele, bem no estreito: mas como que é isso? Como que é aquilo? E ele respondendo, e ministrando e pregando no poder de Deus. E isso fez diferença na minha vida. A minha vida foi transformada. Eu lembro até agora, eu estava saindo
é verdade, o que está escrito na palavra de Deus. E eu preciso tomar uma decisão na minha vida, de receber Jesus no meu coração, mesmo que eu sou uma pessoa boa, não roubo, não mato, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa boa, vou na igreja, eu até ajudo lá o padre a levar lá as coisas, a bater o sininho lá. E eu falei para Deus, Deus, se eu preciso convidar Jesus para entrar no meu coração, então eu vou fazer isso agora. E andando na rua mesmo, atravessando a rua, eu fiz essa oração e convidei Jesus para entrar no meu coração. E naquele momento eu tive uma experiência com o poder de Deus. Eu não sei o que aconteceu, o sentimento era que eu estava flutuando e não sentia mais o chão. Eu comecei a chorar e a presença de Deus começou a invadir o meu ser. Foi algo tremendo que mudou, marcou minha vida, mudou minha vida. Eu lembro que eu entrei na igreja, o Beto já falou isso, entrei fumando, eu fumava. E Deus assim transformou a minha vida. Era uma pessoa que falava muito palavrão. Conversava com as pessoas, falava muito palavrão. Deus assim cortou de uma vez. E transformou o meu caráter, transformou minha vida. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Adalberto. E é isso que Deus Ele quer que nós façamos, que nós sejamos testemunhas do poder dEle. Se for necessário você orar, você vai orar. Se for necessário você repreender o inimigo, você vai repreender. Para que desta maneira, aquele que estiver ouvindo você ministrar, seja impactado, seja transformado. Como eu fui, e muitos têm sido. Precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus. E a manifestação do poder de Deus começa primeiro dentro de casa, dentro da nossa família. Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a testemunhar do Evangelho para os meus pais. E sabe o que aconteceu? Meu pai chegou para mim e falou assim: se você ficar falando desse Evangelho, pode pegar suas coisas, sai de casa, eu não quero você mais aqui. Se o Evangelho que me foi pregado fosse um Evangelho de água com açúcar, sem poder, eu teria naquele momento ficado amedrontado e concordado com ele. Mas a convicção de Deus na minha vida era tão grande, era tão tremenda, que eu falei, se você quiser, eu saio daqui agora, com a roupa que eu estou no corpo. Não sei para onde que eu vou, mas se você está me colocando para fora, porque eu estou testemunhando do que Deus fez na minha vida, então eu vou sair para fora. E naquela hora, o meu pai ele teve um choque, ele não esperava que eu ia dizer aquilo. E dessa maneira, eu pude testemunhar de uma forma sábia, logicamente, como Deus me dá a oportunidade, daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Então temos que começar a testemunhar dentro de casa, temos que testemunhar também na escola, na faculdade. Eu lembro que quando eu fiz vestibular para a faculdade, existia a redação que faz parte das provas, e na redação estava escrito lá o tema da redação: não são com palavras que nós exprimimos o que sentimos na alma. 3 pontinhos, era uma poesia de um autor famoso. E aí eu comecei a minha redação dessa maneira: realmente não são com palavras que nós exprimimos o que sentimos na nossa alma, mas agora, com poucas palavras, eu vou dizer o que Jesus fez na minha vida. E lá eu dei um testemunho na minha redação. A minha redação foi um testemunho do que Jesus fez na minha vida. E eu falei: Deus, se o Senhor me quiser dentro dessa faculdade, eu vou entrar desse jeito, testemunhando na redação. E louvado seja o Senhor, eu fui aprovado. Deus me colocou na faculdade. E no primeiro dia de aula, nos primeiros dias de aula, tinha uma matéria que era sobre relações humanas. E o professor ele falou assim: olha, eu quero agora que você
frente e venho dizer algo que aconteceu na vida de vocês, que marcou a vida de vocês. Eu falei, agora. Meu irmão tinha entrado também junto comigo. Eu falei, agora. Então, foi eu e ele lá. Não, ele não foi, ele ficou, eu fiz a redação e aí eu pude testemunhar do que Deus ele fez na minha vida. Lá com classe de aula, eu tive essa oportunidade. E lá dentro da faculdade, tivemos também a oportunidade de levar o filme Jesus lá para dentro, para estar evangelizando aqueles jovens. Tivemos a oportunidade também de nos reunirmos com vários irmãos de várias igrejas e nos reunimos para orar, para interceder, para testemunhar do Senhor. Então isso começou a ser real na minha vida, no serviço. No serviço, comecei a testemunhar o que Jesus havia feito na minha vida. Mudou a minha vida, transformou a minha vida. É lógico que você não vai ser um pentelho e vai ficar lá na orelha do teu colega e falando. Deus ele vai dando as oportunidades. E quando ele te dá as oportunidades, você tem que testemunhar. E o que aconteceu como consequência disso? Eu fui perseguido. Você vai ser perseguido quando você testemunhar o Senhor. Como Jesus foi perseguido, você vai ser perseguido. As pessoas vão te perseguir. O diabo vai usar os seus instrumentos para querer te perseguir. Eu não vou mentir para você. Mas você precisa estar firme na convicção pela qual Deus te chamou. E veio a perseguição e veio também o livramento. Deus também deu livramento. Eu lembro que eu tinha um chefe, eu trabalhava na época com um projeto, e na hora do almoço, o pessoal jogava, baralho, via revista pornográfica, faziam de tudo. E eu, lendo a palavra de Deus. E aí o meu chefe teve a ousadia de chegar para mim e falar assim, olha, se você quer crescer aqui na firma, aproveita o tempo que você tem de almoço e vai lá, vai ver os projetos, vai aprender mais, em vez de você ficar lendo a Bíblia. Isso que ele falou para mim. Então, tem perseguição? Vai ter perseguição. Mas o Senhor é por você. Amém, igreja? Pode se levantar o homem, pode se levantar o diabo contra a tua vida, mas o Senhor é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Louvado seja o Senhor. E dessa maneira, Deus foi despertando cada vez mais e mais aquilo que Ele havia ministrado na minha vida através da vida do pastor Adalberto. E isso se tornou real na minha vida. E é o que a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses, quando Paulo pregou este evangelho, não o evangelho de água com açúcar, não o evangelho de palavras, mas o evangelho de poder. O que aconteceu? Aqueles Tessalonicenses que cultuavam a demônios, que cultuavam a ídolos, se converteram, começaram a dar testemunho, as pessoas que estavam ao redor começaram a ver a mudança na vida deles. E o que aconteceu? O evangelho foi liberado para toda a Ásia. Toda aquela região começou a ouvir da palavra de Deus através do testemunho na vida dos Tessalonicenses, ao ponto que o apóstolo Paulo fala, não preciso mais pregar o evangelho aqui nessa região, porque as próprias pessoas estão, elas, levando as informações de que havia um povo aqui, idólatra, que adorava demônios, que adorava outros deuses, e eles ouviram a mensagem do evangelho, se converteram, foram transformados, e essa mensagem ela começou a ser apregoada por toda aquela região. É esse tipo de evangelho que nós precisamos pregar, que nós precisamos estar testemunhando. Eu lembro também que todas as oportunidades que eu tinha, eu testemunhava do Senhor. Eu ia no ônibus e dava um folhetinho, e se a pessoa dava uma oportunidade, eu acabava testemunhando, falando de Jesus para ele. Numa viagem, puxava a conversa e falava do evangelho. Eu lembro que eu ia para a faculdade e ia com uma bolsa cheia de folheto, e naquele horário tinha mais de 300 pessoas na estação de Santo André para pegar o trem.
E aí eu ia dando folheto para todo mundo. E aqueles que davam oportunidade, eu acabava testemunhando do Evangelho. Porque era algo verdadeiro e real na minha vida. Era real, era verdadeiro. Não era o Evangelho de religião somente, de palavras. É algo que mudou e transformou a minha vida. E fica a pergunta: por que muitas vezes a pregação, o testemunho nosso, ele não manifesta esse poder com sinais e maravilhas? E a resposta que Deus ele colocou no meu coração é porque a nossa visão do Evangelho, ela é apenas religiosa e institucional, dentro de 4 paredes. Acreditamos que o poder e a manifestação de Deus só ocorre aqui dentro da igreja. Saiu da igreja, não acontece mais nada. E acontece somente através da vida dos pastores, dos líderes. E aí muitas vezes nos sentimos acuados, sem autoridade ou unção, temos vergonha ou medo de testemunhar do Evangelho e acabamos ficando na zona de conforto. Eu queria encerrar e lançar um desafio para todos. A única coisa que impede o poder de Deus se manifestar através das nossas vidas não é o diabo, não é o homem, não é a falta de recursos. A única coisa que impede do mover de Deus, do poder de Deus se manifestar, somos nós mesmos. Sou eu e é você. Somente nós temos esta liberdade de dizer: eu quero ou eu não quero. Eu quero ser usado por Deus ou eu não quero. Aí você vai poder dizer: ah, mas eu quero ser usado por Deus. Quem aqui não quer ser usado por Deus? Levante a mão. Quem quer ser usado por Deus? Todos. Verdade? Aí Deus ele pergunta: qual que são as ordens de prioridade na tua vida? Você quer ser usado por mim? Ah, eu quero. Quero ser usado com poder, com unção, com autoridade. E aí Deus ele fala: vamos ver então, fazer um teste. Vamos ver as ordens de prioridade na tua vida. Como que está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de jejum? Como que está a tua vida de leitura e meditação na palavra de Deus? Esse é o termômetro. Esse é o termômetro para você ver se você realmente quer ou se você não quer Deus agindo na tua vida. Se você troca a leitura da palavra de Deus, a oração, por um programa de TV, então você não está querendo. Se você não está disposto a perder aquele capítulo da novela, ou então aquele jogo do teu time, porque Deus está te conduzindo, te direcionando a você orar, entrar em oração, em intercessão por uma necessidade, então você não está disposto a ver a manifestação do poder de Deus na tua vida. O diabo ele somente é coadjuvante. Ele não vai te forçar a você fazer nada que você não queira. Tudo passa pelo livre-arbítrio que Deus nos deu. É uma lei espiritual e natural. Nem o próprio Deus te força a você fazer algo que você não quer. Você precisa estar disposto a dizer: eu quero ser usado por Deus, e eu estou disposto a me submeter à vontade de Deus. Eu estou disposto a colocar este corpo, consagrar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou disposto a crucificar o meu eu, a minha vontade, os meus desejos, os meus alvos, os meus projetos não são mais meus. Em primeiro lugar está a vontade de Deus, em primeiro lugar estão os projetos de Deus, em primeiro lugar está aquilo que Deus quer para
usada por Ele? Quem está disposto? Quem realmente quer ser um instrumento de bênção nas mãos dele? E quando ele vê isso no coração de alguém, Deus entra de uma forma tremenda. De uma forma tremenda. E a tua vida, ela muda para sempre. Para sempre. Você começa a viver um evangelho totalmente diferente daquilo que você pensava. Você continua vindo na igreja, continua adorando ao Senhor, continua visitando, continua glorificando ao Senhor, continua vindo na célula, mas não para por aí. No dia a dia, Deus começa a manifestar o poder dele, a unção dele, a capacitação dele através da tua vida. Não é você, não é você, é Deus usando a tua vida. Muitas vezes você diz algumas palavras, olha, Jesus te ama, com unção, com poder, com autoridade, cadeias são quebradas na vida da pessoa, a pessoa é liberta, a pessoa é transformada, porque você pregou, porque você liberou uma palavra com unção, com autoridade sobre a vida daquela pessoa. Deus, e somente Deus, é que vai ser glorificado. Amém? Abaixe sua cabeça neste momento. Naquilo que o Senhor, Ele te desafiou nesta noite, você vai tomar uma decisão. Para toda palavra que você ouve, para toda ministração que você ouve, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar um passo. Você precisa se posicionar diante da mensagem que foi liberada sobre a tua vida. Você vai continuar vivendo um cristianismo de água com açúcar, um cristianismo em que você se contenta somente em vir nos cultos, ser abençoado, ser ministrado, e só isso? Você não quer mais nada? Ou você quer um evangelho vivo, real, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja, na tua família, no teu serviço, na tua escola, com os teus amigos? Você quer ver a manifestação do poder de Deus através da tua vida. E você está disposto a pagar o preço que for. Deus, Ele está olhando para o teu coração neste momento. Ele sabe se você deseja realmente isso, se você está disposto realmente a isso. Talvez você não esteja sentindo nada, mas o teu coração está prostrado diante de Deus, e você vai estar falando: Senhor, eu quero experimentar o evangelho de poder, eu quero experimentar o evangelho de transformação, eu quero experimentar o evangelho em que eu possa ser um instrumento de bênção nas tuas mãos, em que as pessoas possam ser curadas, libertas, transformadas, em que o teu nome venha a ser glorificado, em que as cadeias do inferno sejam quebradas através da minha vida, porque vai ser o Senhor que vai realizar, vai ser o Senhor que vai fazer. Se você quer tomar essa decisão, já o faça aí no teu coração. Deus, Ele está vendo o teu coração, e a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai sair daqui deste culto e coisas vão acontecer na tua vida durante a semana. Coisas vão acontecer na tua vida. Talvez os problemas continuem, talvez as dificuldades vão continuar, mas você vai experimentar um liberar de Deus na tua vida de uma forma tremenda.
As pessoas que estão ao teu redor vão ser impactadas, vão ser transformadas, vão ser libertas, porque o teu Deus que habita em você vai poder fazer isso. Senhor, queremos te louvar e te glorificar por esse momento, que o Senhor nos desafia a vivermos um evangelho de poder, um evangelho de autoridade, um evangelho em que o teu nome é glorificado, um evangelho vivo, em que aqueles que ouvirem falar deste evangelho sejam tocados, sejam transformados, não importa a forma com que estão envolvidos com os demônios, com drogas, não importa os problemas, as barreiras, não importa as cadeias em que estão presos, mas quando o teu evangelho for liberado com poder, essas cadeias elas vão cair por terra, vidas vão ser salvas, vidas vão ser libertas, vidas vão ser transformadas, vidas vão ser curadas, vidas vão ser salvas, e o teu nome vai ser glorificado. Faz isso na vida de cada um, Deus, que está tomando esse passo de fé. Queremos, ó Pai, que a nossa semana seja uma semana diferente, uma semana em que possamos experimentar os sinais e as maravilhas nas nossas vidas, para o louvor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Ainda continue orando. Você vai colocar diante de Deus uma necessidade, ou de alguém que você sabe que está passando por um problema, seja problema de enfermidade, seja problema na família, seja salvação, libertação. Você vai apresentar agora diante de Deus, e você vai interceder por essa vida. Você vai começar a manifestar o poder de Deus através da tua oração. Esteja aí no teu coração já repreendendo todo mal, toda malignidade, toda enfermidade, todo levante do diabo, com ousadia, com autoridade. Pai amado, queremos neste momento entregar diante do teu altar cada necessidade, cada pedido aqui, ó Pai, colocamos no teu altar, entregamos diante de ti, e como igreja do Senhor, queremos aplicar, queremos, ó Pai, vivenciar Mateus 18:18, que nos declara que tudo aquilo que nós ligarmos aqui, concordando, orando, vai ser ligado nos céus. Tudo aquilo que nós desligarmos aqui na terra, concordando, orando, vai ser desligado nos céus. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nos posicionamos como igreja do Senhor e nos levantamos contra toda ação do diabo, contra toda a malignidade, contra todas as cadeias do inferno que tem prendido vidas ao vício, às drogas, todo espírito de enfermidade, toda opressão, toda malignidade que vem provocar desânimo, angústia, tristeza, desânimo, derrota, todo levante do diabo sobre as nossas vidas, a vida dos nossos, sobre a nossa vida familiar, sobre a nossa vida financeira, profissional, familiar. Em nome do Senhor Jesus nós quebramos, nós desfazemos no mundo espiritual, sejam quebradas essas cadeias em nome do Senhor Jesus, sejam desfeitas em nome do Senhor Jesus, e nós ligamos saúde, cura, libertação, transformação, salvação, em nome do Senhor Jesus. Profetizamos
Senhor ouviu a nossa oração e já nos respondeu. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. E essa palavra, ela venha frutificar o coração de cada um, Pai, através de obras. Você vai ficar espantado daquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Você vai se surpreender, mas eu não fiz nada, eu não orei muito, eu não jejuei. Vai encontrar liberdade na tua vida para fazer a obra. Tua família vai ser transformada. Teu lugar de serviço vai ser transformado. A tua escola vai ser transformada. Eles vão te conhecer como alguém que testemunha de um evangelho de poder. Creia nisso. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.